Poucas vezes na história da humanidade se falou tanto no final dos tempos como agora, por conta das grandes guerras, pandemias, sinais nos céus e o amor se esfriando. A volta de Jesus é um assunto frequente no mundo atual. Podemos perceber os sinais e o quanto isso está próximo. Comente aqui embaixo se você acredita que realmente a volta de Jesus está próxima e me conte de qual cidade você está me assistindo. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre o capítulo de Mateus, versículo 24, onde Jesus fala o que acontecerá com o mundo antes da sua volta. Faremos uma análise de tudo o que foi dito aos apóstolos. Mas antes de começarmos, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. O capítulo 24 reúne o último sermão de Jesus antes de sua morte. Ele toca ali no final dos tempos, a volta e o julgamento final. Todas as passagens são difíceis de interpretar, pois além de sua linguagem ser simbólica, trata-se de vários acontecimentos. É por esses dois motivos que muitos pegam essas passagens e saem falando coisas erradas. Hoje separei 3 pontos necessários para falarmos aqui. Eu quero que você pare e reflita comigo sobre o final dos tempos. O primeiro deles é para quem está direcionada a mensagem. A grande maioria da sociedade dita que foi direcionada para a igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus. Naquele momento, a igreja era um mistério. Ela foi revelada bem depois, através das cartas de Paulo. Então, essas passagens falam de como vai ser para os judeus na grande tribulação, antes de sua volta. Além disso, o capítulo trata-se dos falsos profetas e falsos cristãos que surgirão para enganar o povo, todos levantados por Satanás, que representam um perigo para Israel, pois eles não acreditam que Jesus é o Messias e que ele veio no mundo uma vez. Nós, que somos a Igreja de Cristo, precisamos nos atentar aos falsos profetas, aos falsos pregadores, para que não nos afastemos da presença do nosso Deus. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui hoje é quando a profecia de Jesus começará a se cumprir. Jesus declarou que nem os anjos do céu e que nem ele mesmo sabiam o dia e a hora em que a profecia iria se cumprir. Apenas Deus sabia. Mas ele deixou claro que vai acontecer quando o mundo menos esperar. Mas mesmo sem sabermos a data certa que marcará a volta do Messias ao povo judeu, a palavra mostra que irá se cumprir nos 7 anos de tribulação. Muitas pessoas acreditam que a igreja não irá passar por esses acontecimentos, pois ela já terá sido arrebatada. Logo, no início de Mateus 24, Jesus fala que tudo isso será o início das dores. Os princípios das dores são os 3 anos e meio em que o mundo será governado pelo anticristo. Existe uma ligação entre as falas de Jesus nos versículos 4 e 8 com o Apocalipse 6, onde abre os selos e começa a derramar o juízo sobre a terra. Em Mateus 24, 5, Jesus alerta o povo judeu sobre os falsos cristãos, exatamente o que vai acontecer quando o primeiro selo for aberto e o anticristo surgir para enganar as pessoas. Apocalipse 6, 1 e 2 diz assim:
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E continuando, o versículo 5 de Mateus, Jesus fala de guerras, de tremores que irão acontecer, e é exatamente o que tem na abertura do 2º selo. Trata a terra e que fala que a paz acabará. E no 2º selo, em Apocalipse 3, diz assim: E, havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: Vem e vê. E saiu o outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele. Foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E assim continua, meus irmãos. Quero que você saia desse vídeo hoje entendendo que Jesus, ele garantiu que aquele que preservá-lo e que crê-lo até o final, verá a sua volta e participará do seu governo de 1000 anos. Qual a mensagem que a profecia traz para o nosso dia de hoje? Eu quero que você entenda tudo o que está em Mateus 24 é um alerta para nós. Precisamos estar atentos, abrir os ouvidos e entender a profecia, entender o quanto está próximo o arrebatamento. Muitos estão dormindo e não se atentam para os sinais. Afinal, se o final dos tempos está próximo, o arrebatamento também está. Existem tantas coisas no mundo, conflito entre países, guerras. Além disso, o mais triste é que grande parte da nossa humanidade tem passado fome. Catástrofes da natureza estão cada vez mais presentes. Grandes pandemias estão matando pessoas. Além disso, os cidadãos sendo perseguidos e muitos são enganados por pessoas que são levantadas pelo diabo. Meus irmãos, a terra está sofrendo. O mundo está um caos. Muitos não acreditam na palavra. Muitos estão dormindo. Muitos estão com o coração de pedra. E você, como você está hoje? Se atente, meu irmão. Fique esperto. Não tenha medo. Apenas tenha ciência de tudo que pode acontecer. Eu espero que esse vídeo ele tenha de alguma forma te ajudado a entender um pouco mais sobre esses sinais. E se você ficou até aqui, comente, eu fui um dos que fiquei até o final, amém. Eu espero que você entenda que todos esses sinais, eles têm que acontecer. É uma alerta para a igreja. Guerras, pandemias, a natureza cada vez mais devastada. Tudo isso é profético. As pessoas, elas não querem acreditar nisso. As pessoas, elas acham que não vai acontecer. Mas vai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abra o teu coração e volte para Jesus enquanto é tempo.